Eu estava bem ali, parado no altar, vendo a mulher da minha vida caminhar em direção a mim com aquele vestido branco que havia custado meses de economia. E tudo o que eu conseguia pensar era nela, mas não era na minha noiva Camila que eu pensava naquele momento. Era na Letícia, a mulher que havia conhecido 6 meses atrás em uma viagem de negócios e que desde então havia virado meu mundo de cabeça para baixo. E o pior de tudo, Letícia estava ali, sentada na terceira fileira da igreja, observando tudo com aquele sorriso discreto que só eu conseguia entender. Sim, eu havia convidado minha amante para o meu próprio casamento. E o que aconteceu nas próximas 24 horas foi uma lição que o universo me deu de uma forma tão brutal, tão devastadora, que mudou minha vida para sempre. Meu nome é Ricardo, tenho 32 anos, e esta é a história de como eu destruí tudo em um único dia, e como o karma veio me cobrar de uma forma que eu jamais imaginei possível. Tudo começou há 3 anos, quando conheci Camila em uma festa de formatura de amigos em comum. Ela era diferente de todas as mulheres que eu já havia conhecido. Professora de educação infantil, dedicada, carinhosa, com aquele jeito meigo de cuidar das pessoas que me conquistou imediatamente. Camila não era daquelas mulheres cheias de frescura ou exigências impossíveis. Ela era simples no melhor sentido da palavra. Gostava de programas caseiros, de cozinhar para mim nos finais de semana, de assistir filmes abraçados no sofá. E eu, na época, achava que era exatamente isso que eu queria. Meus pais adoravam ela. Minha mãe sempre dizia que Camila era a nora perfeita, aquela que toda mãe sonha para o filho. Meu pai, homem de poucas palavras, havia me dito uma vez que eu seria um idiota se deixasse uma mulher como aquela escapar. E eu concordava. Por isso, depois de 2 anos de namoro, ajoelhei e pedi ela em casamento em um restaurante à beira-mar, com direito a violinista e tudo. Ela chorou, aceitou na hora e começamos a planejar o casamento dos sonhos dela. Sim, dela, porque para mim, casamento era só uma formalidade, um passo que a sociedade esperava que eu desse. Mas eu topei fazer tudo do jeito que ela queria porque achava que era o certo, que era o que um homem apaixonado deveria fazer. Os meses de preparação do casamento foram intensos. Camila estava radiante, planejando cada detalhe com uma empolgação que eu, sinceramente, não conseguia compartilhar. Enquanto ela escolhia flores, cores de decoração, cardápios e convites, eu fingia interesse e deixava que ela tomasse todas as decisões. Meu papel ali era apenas concordar e pagar as contas. E foi exatamente nesse período, quando o casamento estava marcado para dali a 6 meses, que eu conheci Letícia. Minha empresa havia me enviado para uma convenção em São Paulo, 3 dias de palestras, networking e reuniões. No primeiro dia, durante um coffee break entre palestras, eu a vi pela primeira vez. Letícia era tudo o que Camila não era: alta, cabelos longos e negros, sempre impecavelmente vestida com roupas de grife, com aquele ar de mulher bem-sucedida e confiante que me atraiu instantaneamente. Ela trabalhava em uma empresa concorrente e estava ali pelos mesmos motivos que eu. Começamos a conversar de forma casual, trocamos cartões de visita e no final do dia ela me convidou para jantar. Eu deveria ter dito não, deveria ter inventado qualquer desculpa e voltado para o hotel, mas não fiz isso. Aceitei o convite e fui. Aquela noite mudou tudo. O jantar se estendeu, conversamos por horas, rimos de coisas que não tinham a menor graça e quando percebi, estávamos em um bar próximo ao hotel dela, bebendo vinho e flertando descaradamente. Letícia era inteligente, ambiciosa, tinha histórias incríveis sobre suas viagens pelo mundo, sobre sua carreira meteórica, sobre como havia construído tudo sozinha. Ela me fazia sentir pequeno e fascinado ao mesmo tempo. E quando ela me convidou para subir até o quarto dela, eu não pensei 2 vezes. Traí Camila naquela noite e na noite seguinte. E não, voltei para casa 3 dias depois, com um peso na consciência que durou exatamente 48 horas, porque Letícia não me deixou em paz. Mensagens de texto, ligações, e-mails, ela queria me ver de novo. E eu, covarde que sempre fui, cedi. Comecei a viajar mais a trabalho. Criava desculpas para passar finais de semana fora, dizia que tinha reuniões importantes que não podia perder. Camila nunca desconfiou. Ela confiava em mim, cegamente. E isso, de certa forma, tornava tudo ainda pior. Nos meses seguintes, eu vivia uma vida dupla. De segunda a sexta-feira, era o noivo dedicado que ajudava Camila com os preparativos do casamento, que ia com ela escolher alianças,
que sorria nas fotos do ensaio pré-wedding que ela tanto queria fazer. Nos finais de semana que eu conseguia me ausentar, era o amante apaixonado que encontrava Letícia em hotéis caros, que jantava em restaurantes sofisticados, que fingia ser um homem livre e disponível. Letícia sabia que eu era noivo. Eu havia contado logo no início do nosso caso, e ela tinha deixado claro que não se importava. Ela não queria compromisso. Dizia que era independente demais para amarras, que gostava da vida que levava. Mas eu percebia nas entrelinhas que ela gostava do desafio de ser a outra, de ter um homem que estava prestes a se casar nas mãos dela. E eu, idiota que era, me sentia poderoso tendo duas mulheres ao mesmo tempo. Me sentia desejado, especial, como se fosse algum tipo de prêmio que ambas queriam ter. 2 semanas antes do casamento, Letícia me fez uma proposta que deveria ter sido o sinal de alerta definitivo. Estávamos deitados na cama de um hotel em Campinas, depois de mais um encontro clandestino, quando ela virou para mim e disse que queria ir ao meu casamento. Eu ri, achando que era piada, mas ela estava falando sério. Disse que seria excitante, que seria a prova máxima da nossa conexão, que eu precisava mostrar que não tinha medo de nada. E eu, na minha arrogância infinita, achei a ideia interessante, emocionante até. Disse a Camila que tinha um colega de trabalho importante, que gostaria de convidar de última hora, alguém que poderia abrir portas para minha carreira. Ela, sempre compreensiva, disse que não havia problema, que poderíamos ajustar a lista de convidados. E assim, Letícia recebeu um convite formal para o meu casamento. Olhando para trás agora, percebo que aquilo foi o ponto em que cruzei a linha do absurdo total. Mas na época, eu estava tão mergulhado na minha própria soberba que não conseguia ver o quão doente aquilo era. O dia do casamento chegou. Era um sábado lindo de novembro, céu azul, temperatura perfeita, tudo saindo exatamente como Camila havia planejado. A cerimônia seria às 5 da tarde, em uma igreja histórica no centro da cidade, seguida de uma recepção em um espaço de eventos elegante que ela havia escolhido meses atrás. Eu acordei naquela manhã com um misto de nervosismo e excitação. Nervosismo por estar prestes a me casar com Camila, excitação porque sabia que Letícia estaria lá, observando tudo, sendo meu segredo, em plena luz do dia. Passei a manhã com meus padrinhos, todos amigos de longa data que faziam piadas sobre fim da liberdade, bola e corrente. Eu ria muito junto, mas por dentro estava pensando que eles não faziam ideia de que minha liberdade estava bem viva, sentada em algum salão de beleza se arrumando para ir ao meu casamento. Cheguei à igreja com 1 hora de antecedência, como é tradicional. Cumprimentei os convidados que já começavam a chegar. Recebi abraços e parabéns de tios, primos, amigos. E então, a vi. Letícia entrou na igreja usando um vestido azul marinho que marcava perfeitamente seu corpo, salto alto, cabelos soltos caindo pelas costas. Ela me viu, sorriu discretamente e foi sentar na terceira fileira, do lado esquerdo. Ninguém sabia quem ela era. Para todos ali, era apenas mais uma convidada. Mas, para mim, era a representação física da minha traição, da minha falta de caráter, do meu egoísmo. E eu gostava disso. Gostava de saber que ela estava ali. Me fazia sentir importante de uma forma doentia que eu não conseguia explicar. A cerimônia começou. A marcha nupcial tocou e todos se levantaram. E então Camila apareceu no fundo da igreja radiante no vestido branco, segurando o buquê de rosas brancas que ela tanto queria. Caminhando de braços dados com o pai dela, um senhor de 60 anos que já me tratava como filho. Ela sorria, chorava de emoção, e eu ali, parado no altar, olhando para ela e pensando em outra. Que tipo de monstro faz isso? Que tipo de pessoa olha para a mulher que o ama incondicionalmente, que dedicou anos da vida dele, que está realizando o sonho da vida dela, e pensa na amante que está sentada ali, assistindo a tudo? Eu era esse tipo de pessoa, e nem por um segundo, naquele momento, senti remorso verdadeiro. A cerimônia foi linda. Camila havia escolhido cada detalhe com tanto cuidado que parecia um conto de fadas. Leituras bíblicas emocionantes, músicas que faziam as pessoas chorar, votos personalizados que ela havia escrito e que me fizeram parecer um príncipe encantado. Eu li meus votos no piloto automático, dizendo palavras bonitas sobre amor eterno, companheirismo e lealdade. Lealdade. Essa palavra saiu da minha boca sem nem fazer meu estômago revirar. Tamanho era meu cinismo naquele momento. Trocamos alianças, o padre nos declarou marido e mulher, e quando nos beijamos, ouvi aplausos e gritos de alegria de todos os presentes.
todos, exceto um. Olhei rapidamente para o lado e vi Letícia, ainda sentada, com aquele sorriso enigmático no rosto, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro interessante. A recepção foi tudo pau a que Camila havia sonhado. Decoração elegante, comida deliciosa, bebidas à vontade, uma banda ao vivo tocando músicas românticas. Dançamos a valsa dos noivos, cortamos o bolo de 5 andares, fizemos o brinde com champanhe. Eu representei o papel do noivo apaixonado com perfeição, beijando Camila a cada pedido dos convidados, dizendo palavras carinhosas quando as pessoas faziam discursos emocionados. Minha mãe chorou, o pai da Camila chorou. Todo mundo estava emocionado, celebrando aquele amor tão bonito, tão puro, menos eu, porque durante toda a festa eu trocava olhares com Letícia. Ela estava em uma mesa com outros convidados que não conhecia, mas isso não importava. Ela estava ali, e isso bastava para alimentar meu ego doente. Em determinado momento, quando Camila estava conversando com as amigas sobre os detalhes do vestido, e eu tinha alguns minutos livres, caminhei até perto da mesa de Letícia e passei por ela intencionalmente. Ela me seguiu com um olhar e depois se levantou, indo em direção aos banheiros. E eu a segui. Nos encontramos no corredor que levava aos banheiros do espaço de eventos, longe dos olhos dos convidados. E ali, no dia do meu casamento, a beijei. Foi rápido, intenso, proibido. Ela sussurrou no meu ouvido que estava adorando aquilo, que era a coisa mais excitante que já havia feito. E eu, ao invés de sentir culpa, senti adrenalina. Voltei para a festa como se nada tivesse acontecido. Sentei ao lado da minha esposa que mal havia notado minha ausência e continuei a encenação. Se você tá aí, na frente da tela, pensando que tipo de pessoa consegue fazer uma coisa dessas, deixa eu te contar algo. Existe gente no mundo tão perdida em seu próprio egoísmo, tão viciada em adrenalina e em fazer o que não deve, que perde completamente a noção de certo e errado. Eu era uma dessas pessoas. E o pior ainda estava por vir. A festa foi até tarde da noite. Por volta da meia-noite, Camila e eu nos despedimos dos convidados que ainda restavam e fomos para o hotel onde passaríamos a primeira noite como marido e mulher, antes de embarcar no dia seguinte para a lua de mel em Cancún. Camila estava exausta, mas feliz, falando sem parar sobre como tudo havia sido perfeito. Como ela não conseguia acreditar que finalmente éramos casados, como estava ansiosa pela viagem. Eu concordava com tudo, mas minha cabeça estava em outro lugar. Letícia havia me enviado uma mensagem pouco antes de irmos embora, dizendo que estava no hotel dela e que queria me ver. E eu, na minha insanidade total, estava considerando seriamente a possibilidade de deixar minha esposa dormindo e sair para encontrar minha amante na noite de núpcias. Mas até eu tinha um limite, ou pelo menos achava que tinha. Deixei o celular de lado, desliguei e tentei me concentrar em Camila, que merecia pelo menos aquela noite. No dia seguinte, domingo de manhã, acordamos cedo para pegar o voo para Cancún. Camila estava radiante, cheia de planos para os 7 dias de lua de mel, falando sobre praias, passeios românticos, jantares à luz de velas. E eu, mal conseguindo prestar atenção porque minha cabeça já estava de volta à realidade de que teria que passar uma semana inteira longe de Letícia. Mas fui, fizemos check-in no resort, desempacotamos as malas e tentei me forçar a curtir aqueles dias. E olha, não vou mentir, teve momentos bons, momentos em que eu conseguia esquecer Letícia e realmente aproveitar a companhia de Camila. Mas esses momentos eram raros. Na maior parte do tempo, eu estava no celular, trocando mensagens com Letícia, contando para ela sobre a viagem, mandando fotos escondido planejando nosso próximo encontro quando eu voltasse. No terceiro dia da lua de mel, aconteceu algo que deveria ter me acordado para a realidade. Estávamos na praia, Camila lendo um livro na espreguiçadeira ao meu lado, e eu no celular como sempre. Ela percebeu, virou para mim e perguntou se estava tudo bem, se eu estava gostando da viagem. Disse que sim, que estava tudo ótimo, mas ela não pareceu convencida. Disse que eu parecia distante, que desde o casamento eu estava diferente, mas no celular menos presente. E então me fez uma pergunta que me pegou completamente desprevenido. Perguntou se eu estava me arrependendo de ter me casado. Olhei para ela, para aqueles olhos castanhos cheios de preocupação e amor, e menti. Disse que não, que ela estava louca, que era só cansaço do casamento e do trabalho, que eu estava feliz. Ela acreditou, ou fingiu acreditar. E nós seguimos em frente, ela tentando salvar aquela lua de mel e eu continuando a destruir tudo sem que ela soubesse. Voltamos ao Brasil no domingo seguinte, exatamente uma semana após o casamento.
Segunda-feira de manhã voltei ao trabalho e a primeira coisa que fiz foi marcar um encontro com Letícia. Nos encontramos naquela mesma tarde em um hotel no centro da cidade. E foi ali, exatamente 24 horas após voltar da lua de mel, que o karma começou a me cobrar de uma forma que eu jamais imaginei. Quando cheguei ao quarto do hotel, Letícia estava lá, mas não estava sozinha. Havia um homem com ela, um homem que eu conhecia muito bem. Inclusive, era André, meu chefe direto, o diretor da minha empresa, o homem que tinha poder de me promover ou me demitir com um estalar de dedos. Fiquei paralisado na porta, tentando entender o que estava acontecendo. Letícia sorriu, aquele mesmo sorriso enigmático que ela tinha no casamento, e disse que tinha uma surpresa para mim. André não parecia nem um pouco surpreso com minha presença. Na verdade, ele parecia entediado. Letícia então explicou. Ela e André eram casados há 5 anos. Sim, casados. E eles tinham um acordo aberto onde cada um podia ter seus casos extraconjugais, desde que sempre contasse para o outro. Era uma espécie de jogo para eles, uma forma de manter o casamento excitante, e eu havia sido o brinquedo mais recente dela. Ela contou tudo para André desde o primeiro dia. Cada encontro nosso, cada mensagem, cada segredo que eu havia compartilhado com ela. Inclusive o fato de que eu estava noivo e depois me casei. André achou graça. Disse que homens como eu eram os mais fáceis de manipular, porque viviam em função do próprio ego e jamais conseguiam ver quando estavam sendo usados. Mas a surpresa não parava por aí. Letícia então pegou o celular dela e me mostrou algo que fez meu mundo desabar completamente. Fotos, dezenas de fotos. Fotos minhas com ela nos hotéis. Fotos do nosso beijo no corredor do casamento. Mensagens nossas, explícitas, comprometedoras. Vídeos que eu nem sabia que existiam. Ela havia documentado tudo. E então veio o golpe final. André explicou que eles estavam planejando usar aquele material para me chantagear. A empresa estava passando por uma reestruturação e alguns cargos seriam cortados. O meu poderia ser um deles, mas eles tinham uma proposta. Se eu renunciasse voluntariamente, abrindo mão de qualquer indenização, e assinasse um documento dizendo que estava saindo por vontade própria para buscar novas oportunidades, eles não divulgariam nada. Caso contrário, aquelas fotos e vídeos chegariam não só na minha empresa, mas também para Camila, para minha família, para todos que estavam no casamento. Minha reputação seria destruída. Meu casamento acabaria. Minha carreira estaria arruinada. Senti meu corpo inteiro gelar. Tentei argumentar. Disse que aquilo era ilegal, que era extorsão, que eu podia denunciá-los. André riu. Disse que eu podia tentar, mas que no final seria minha palavra contra a deles, e que eu seria o único prejudicado, porque eu era o único com algo a perder. Letícia ficou em silêncio o tempo todo, só observando minha cara de desespero, com um misto de satisfação e indiferença. Percebi naquele momento que eu nunca havia significado nada para ela. Eu era apenas uma peça em um jogo doente que ela e o marido jogavam. E eu havia caído como o idiota que sempre fui. Não tive escolha. Assinei a renúncia. 3 anos de trabalho duro, uma carreira que estava em ascensão. Tudo jogado fora porque eu não consegui controlar meus impulsos e meu ego. Saí daquele hotel completamente destruído. Voltei para casa onde Camila estava preparando o jantar cantarolando Félix, sem fazer ideia de que o marido dela era um mentiroso, traidor e agora desempregado. Não contei nada. Disse que estava com dor de cabeça e fui direto para o quarto. Passei a noite inteira acordado, olhando para o teto, tentando entender como minha vida havia desmoronado em questão de horas. Nos dias seguintes, tive que contar para Camila sobre a demissão. Menti. Disse que tinha sido um corte de pessoal inesperado, que não havia nada que eu pudesse fazer. Ela ficou preocupada, mas foi compreensiva como sempre. Disse que íamos superar aquilo juntos, que ela podia trabalhar mais horas, que eu logo encontraria outro emprego. E ali estava ela, minha esposa que eu havia traído no próprio casamento, oferecendo apoio incondicional, enquanto eu afundava em um mar de mentiras e consequências. Comecei a procurar emprego desesperadamente. Mandei currículos para dezenas de empresas, fiz entrevistas, mas nada dava certo. E então, comecei a perceber um padrão. Sempre que chegava na fase final do processo seletivo, algo acontecia e eu era desqualificado. Demorou algumas semanas até eu descobrir o que estava acontecendo. André estava sabotando minhas tentativas de conseguir emprego. Ele tinha contatos em várias empresas do setor e estava espalhando rumores sobre mim, dizendo que eu era problemático, que
que tinha sido demitido por justa causa, que não era confiável. Meu nome estava sendo queimado no mercado e eu não podia fazer nada para me defender porque não podia explicar a verdade. 2 meses após o casamento, eu estava quebrado financeiramente e emocionalmente. Camila estava trabalhando dobrado para pagar as contas porque eu não conseguia contribuir com nada. O apartamento que havíamos alugado juntos estava ficando caro demais. Tivemos que pedir ajuda para nossos pais, uma humilhação que me corroía por dentro. E o pior é que Camila nunca reclamou, nunca me culpou, nunca duvidou de mim. Ela acreditava que eu era apenas vítima de um sistema injusto, de uma empresa cruel que me descartou. Se ela soubesse a verdade, que eu havia destruído tudo sozinho por pura arrogância e falta de caráter, ela me deixaria na hora. E eu merecia tudo o que estava acontecendo. E mais, mas o karma ainda não tinha terminado comigo. 3 meses após o casamento, Camila descobriu que estava grávida. Deveria ter sido uma notícia maravilhosa, mas para mim foi mais uma pancada. Como eu iria sustentar uma família se mal conseguia sustentar a mim mesmo? Como eu seria pai se não conseguia nem ser um marido decente? Camila estava feliz, emocionada, fazendo planos para o bebê. E eu fingia compartilhar essa felicidade enquanto por dentro me afogava em desespero e culpa. Comecei a beber, não muito a ponto de Camila perceber, mas o suficiente para conseguir dormir à noite sem ser atormentado por pesadelos sobre André e Letícia, revelando tudo para ela. 4 meses após o casamento, finalmente consegui um emprego, mas não era nada parecido com o que eu tinha. Era um cargo júnior em uma empresa pequena, ganhando menos da metade do que ganhava antes. Mas era algo. Era uma forma de contribuir minimamente com as despesas. Camila comemorou como se eu tivesse conseguido o emprego dos sonhos. Disse que estava orgulhosa de mim, que sabia que eu ia dar a volta por cima. E eu, ao invés de me sentir grato por ter uma mulher tão incrível ao meu lado, me senti um impostor, um farsante que não merecia nada daquilo. 6 meses após o casamento, Letícia me mandou uma mensagem. Fiquei em choque quando vi o nome dela aparecer na tela do celular. Ela dizia que queria se encontrar comigo, que tinha algo importante para falar. Meu primeiro instinto foi ignorar, bloquear o número, mas a curiosidade falou mais alto. Respondi perguntando o que ela queria. Ela marcou um café no shopping, em um lugar público. Eu não deveria ter ido, mas fui. Quando cheguei lá, Letícia estava diferente, mais magra, com olheiras, sem aquele ar de confiança que sempre teve. Ela se sentou na minha frente e, para minha total surpresa, pediu desculpas. Disse que o que ela e André fizeram comigo foi errado, que ela estava arrependida, que aquilo tinha se voltado contra ela também. André havia usado o mesmo golpe em outras pessoas, e ela estava começando a perceber o monstro que o marido dela realmente era. Ela queria se separar, mas tinha medo. Disse que ele tinha material comprometedor sobre ela também, e estava usando isso para mantê-la presa. Aquilo era irônico demais. Ela estava pedindo ajuda para a mesma pessoa que ela havia destruído. Senti meu corpo inteiro gelar. Tentei argumentar. Disse que aquilo era ilegal, que era extorsão, que eu podia denunciá-los. André riu. Disse que eu podia tentar, mas que no final seria minha palavra contra a deles, e que eu seria o único prejudicado, porque eu era o único com algo a perder. Letícia ficou em silêncio o tempo todo, só observando minha cara de desespero, com um misto de satisfação e indiferença. Percebi naquele momento que eu nunca havia significado nada para ela. Eu era apenas uma peça em um jogo doente que ela e o marido jogavam. E eu havia caído como o idiota que sempre fui. Não tive escolha. Assinei a renúncia. 3 anos de trabalho duro, uma carreira que estava em ascensão. Tudo jogado fora porque eu não consegui controlar meus impulsos e meu ego. Saí daquele hotel completamente destruído. Voltei para casa onde Camila estava preparando o jantar cantarolando Félix, sem fazer ideia de que o marido dela era um mentiroso, traidor e agora desempregado. Não contei nada. Disse que estava com dor de cabeça e fui direto para o quarto. Passei a noite inteira acordado, olhando para o teto, tentando entender como minha vida havia desmoronado em questão de horas. Nos dias seguintes, tive que contar para Camila sobre a demissão. Menti. Disse que tinha sido um corte de pessoal inesperado, que não havia nada que eu pudesse fazer. Ela ficou preocupada, mas foi compreensiva como sempre. Disse que íamos superar aquilo juntos, que ela podia trabalhar mais horas, que eu logo encontraria outro emprego. E ali estava ela, minha esposa que eu havia traído no próprio casamento, oferecendo apoio incondicional.
enquanto eu afundava em um mar de mentiras e consequências. Comecei a procurar emprego desesperadamente. Mandei currículos para dezenas de empresas, fiz entrevistas, mas nada dava certo. E então, comecei a perceber um padrão. Sempre que chegava na fase final do processo seletivo, algo acontecia e eu era desqualificado. Demorou algumas semanas até eu descobrir o que estava acontecendo. André estava sabotando minhas tentativas de conseguir emprego. Ele tinha contatos em várias empresas do setor e estava espalhando rumores sobre mim, dizendo que eu era problemático, que tinha sido demitido por justa causa, que não era confiável. Meu nome estava sendo queimado no mercado e eu não podia fazer nada para me defender porque não podia explicar a verdade. 2 meses após o casamento, eu estava quebrado financeiramente e emocionalmente. Camila estava trabalhando dobrado para pagar as contas, porque eu não conseguia contribuir com nada. O apartamento que havíamos alugado juntos estava ficando caro demais. Tivemos que pedir ajuda para nossos pais, uma humilhação que me corroía por dentro. E o pior é que Camila nunca reclamou, nunca me culpou, nunca duvidou de mim. Ela acreditava que eu era apenas vítima de um sistema injusto, de uma empresa cruel que me descartou. Se ela soubesse a verdade, que eu havia destruído tudo sozinho por pura arrogância e falta de caráter, ela me deixaria na hora. E eu merecia tudo o que estava acontecendo. E mais, mas o karma ainda não tinha terminado comigo. 3 meses após o casamento, Camila descobriu que estava grávida. Deveria ter sido uma notícia maravilhosa, mas para mim foi mais uma pancada. Como eu iria sustentar uma família, se mal conseguia sustentar a mim mesmo? Como eu seria pai, se não conseguia nem ser um marido decente? Camila estava feliz, emocionada, fazendo planos para o bebê. E eu fingia compartilhar dessa felicidade enquanto por dentro me afogava em desespero e culpa. Comecei a beber. Não muito a ponto de Camila perceber, mas o suficiente para conseguir dormir à noite sem ser atormentado por pesadelos sobre André e Letícia, revelando tudo para ela. 4 meses após o casamento, finalmente consegui um emprego, mas não era nada parecido com o que eu tinha. Era um cargo júnior em uma empresa pequena, ganhando menos da metade do que ganhava antes. Mas era algo. Era uma forma de contribuir minimamente com as despesas. Camila comemorou como se eu tivesse conseguido o emprego dos sonhos. Disse que estava orgulhosa de mim, que sabia que eu ia dar a volta por cima. E eu, ao invés de me sentir grato por ter uma mulher tão incrível ao meu lado, me senti um impostor, um farsante que não merecia nada daquilo. 6 meses após o casamento, Letícia me mandou uma mensagem. Fiquei em choque quando vi o nome dela aparecer na tela do celular. Ela dizia que queria se encontrar comigo, que tinha algo importante para falar. Meu primeiro instinto foi ignorar, bloquear o número, mas a curiosidade falou mais alto. Respondi perguntando o que ela queria. Ela marcou um café no shopping, em um lugar público. Eu não deveria ter ido, mas fui. Quando cheguei lá, Letícia estava diferente, mais magra, com olheiras, sem aquele ar de confiança que sempre teve. Ela se sentou na minha frente e, para minha total surpresa, pediu desculpas. Disse que o que ela e André fizeram comigo foi errado, que ela estava arrependida, que aquilo tinha se voltado contra ela também. André havia usado o mesmo golpe em outras pessoas, e ela estava começando a perceber o monstro que o marido dela realmente era. Ela queria se separar, mas tinha medo. Disse que ele tinha material comprometedor sobre ela também, e estava usando isso para mantê-la presa. Aquilo era irônico demais. Ela estava pedindo ajuda para a mesma pessoa que ela havia destruído. Eu poderia ter sentido pena, poderia ter visto aquilo como uma oportunidade de algum tipo de vingança ou redenção, mas tudo o que senti foi indiferença. Disse a ela que não podia ajudá-la, que ela havia feito escolhas e agora precisava lidar com as consequências. Assim como eu estava lidando com as minhas, levantei e saí, deixando ela ali sentada. Foi a última vez que a vi, e pela primeira vez em meses, senti algo parecido com paz. Não porque eu tinha sido cruel com ela, mas porque finalmente estava colocando aquele capítulo para trás. A gravidez de Camila avançava. Na consulta de ultrassom, descobrimos que seria um menino. Camila chorou de felicidade. Eu também chorei, mas por motivos diferentes. Chorei porque percebi que ia trazer uma criança para o mundo, uma criança que merecia um pai melhor do que eu. E naquele momento, tomei uma decisão. Decidi que, mesmo que Camila nunca soubesse a verdade sobre o que eu havia feito, eu passaria o resto da minha vida tentando ser o homem que ela achava que eu era. Não por mim, mas por ela e pelo nosso filho. Nos meses seguintes, mergulhei no trabalho. Fiz hora extra. Aceitei qualquer projeto que aparecia.
Me esforcei para provar meu valor na empresa nova. Lentamente, comecei a subir de novo. Não era a mesma velocidade de antes, mas era progresso. Camila percebeu a mudança. Disse que eu parecia mais presente, mais dedicado. Porque finalmente havia entendido o que realmente importava. Não era status, não era adrenalina de casos proibidos, não era ego inflado. Era ter alguém que te ama incondicionalmente e não jogar isso no lixo por impulsos egoístas. Nosso filho nasceu em uma noite de agosto, 9 meses após aquele casamento fatídico. Camila teve um parto difícil, mas quando colocaram aquele bebê nos meus braços, algo mudou dentro de mim definitivamente. Olhei para aquela vida minúscula e perfeita e jurei que nunca mais faria nada que pudesse destruir nossa família. Se você está assistindo esse vídeo e se identificou com alguma parte da minha história, se você está traindo alguém ou pensando em trair, deixa eu te dar um conselho que custou caro para eu aprender. O karma existe. Pode não vir nas primeiras 24 horas como veio para mim, pode demorar meses ou anos, mas ele vem. E quando vem, cobra com juros. Não vale a pena. Nenhum momento de adrenalina, nenhuma ilusão de poder ou ego inflado vale a dor de destruir a vida de alguém que te ama de verdade. Hoje, 3 anos depois daquele casamento, estou reconstruindo minha vida. Camila nunca descobriu a verdade sobre o que aconteceu. Às vezes penso em contar, em tirar esse peso das minhas costas, mas sei que seria egoísmo de novo. Seria colocar minha necessidade de alívio acima da felicidade dela. Então carrego esse segredo sozinho. É minha penitência, minha cruz para carregar. Voltei para uma posição melhor na carreira, não tão alta quanto antes, mas estável. Somos uma família feliz, aparentemente perfeita, e eu acordo todos os dias sabendo que não mereço nada disso, mas fazendo de tudo para estar à altura do que me foi dado. André e Letícia se divorciaram. Soube, por terceiros, que ele tentou aplicar o mesmo golpe em outras pessoas e acabou sendo denunciado. Perdeu o emprego, a reputação, tudo. Letícia sumiu. Não sei onde tá, nem me importo. Eles foram apenas instrumentos do karma que eu mesmo atraí. Se tem uma lição que aprendi com tudo isso, é que nossas escolhas têm consequências. Sempre. Podemos enganar as pessoas ao nosso redor. Podemos mentir, trapacear, fingir ser quem não somos. Mas no final, a verdade sempre encontra uma forma de vir à tona, mesmo que seja apenas para nós mesmos. E ter que olhar no espelho todo dia, sabendo quem você realmente é, sabendo do que é capaz, é uma punição pior do que qualquer coisa que outra pessoa possa fazer com você. Eu traí minha mulher no altar, literalmente. No dia mais importante da vida dela, eu estava pensando em outra. Beijei outra, planejava continuar traindo. E o karma veio 24 horas depois, na forma mais brutal possível, me mostrando que eu não era tão esperto quanto pensava, que eu não tinha controle de nada, que eu era apenas mais um idiota que achou que as regras não se aplicavam a ele. Mas sabe o que é interessante sobre o karma? Ele não destrói só a pessoa que fez a coisa errada, ele afeta todo mundo ao redor. Camila teve que trabalhar dobrado porque eu perdi o emprego. Meus pais tiveram que ajudar financeiramente quando estávamos passando dificuldades. Meu filho nasceu em uma situação de estresse financeiro que não precisava existir se eu tivesse sido um homem decente. Todas essas pessoas inocentes pagaram por erros que eram só meus. E isso é o que mais me corrói até hoje. Não é o que eu perdi. É o que eu fiz com que outras pessoas perdessem por causa das minhas escolhas egoístas. Tem dias que penso em como teria sido diferente se eu tivesse simplesmente dito não para Letícia naquele primeiro jantar em São Paulo. Se eu tivesse sido forte o suficiente para honrar o compromisso que tinha com Camila, eu ainda teria meu emprego. Minha reputação estaria intacta. Eu não viveria com esse peso na consciência. Mas não adianta pensar no que poderia ter sido. A vida não dá Ctrl Z. Você faz suas escolhas e aprende a viver com elas, ou elas te destroem por completo. Eu escolhi aprender. Escolhi usar essa experiência horrível como uma lição para nunca mais ser aquela pessoa. Será que eu mudei de verdade? Eu quero acreditar que sim, mas a verdade é que eu nunca fui testado de novo. Nunca mais uma situação parecida apareceu na minha vida para eu provar que realmente aprendi. E talvez seja melhor assim. Talvez a melhor forma de mostrar que mudei seja simplesmente não colocar a mim mesmo em situações onde eu precise provar isso. Teve um momento, cerca de 1 ano depois do nascimento do meu filho, que quase contei tudo para Camila. Foi um domingo de manhã.
Estávamos tomando café na cozinha, nosso filho dormindo no berço ao lado. Ela estava falando sobre como éramos sortudos, como nossa família era perfeita, como ela não conseguia imaginar a vida sem mim. E eu olhei para ela, para aquela mulher incrível que não merecia nada do que eu havia feito. E quase abri a boca e confessei tudo. Quase disse que ela não me conhecia de verdade, que o homem que ela achava que tinha se casado não existia. Mas então nosso filho acordou e começou a chorar. E o momento passou. E eu percebi que contar a verdade naquele ponto não seria para aliviar a consciência dela, seria para aliviar a minha. Seria mais uma vez colocar minhas necessidades acima do bem-estar dela. Então engoli as palavras e continuei a viver na mentira que eu mesmo criei. As pessoas sempre falam sobre segundas chances, como se fossem presentes lindos embrulhados que o universo entrega de graça. Mas ninguém fala sobre o preço das segundas chances. Ninguém fala sobre ter que acordar todo dia e escolher ativamente ser melhor, sabendo que você não merece a oportunidade que está tendo. Ninguém fala sobre o peso de manter um segredo que poderia destruir tudo se viesse à tona. Ninguém fala sobre olhar para a pessoa que você ama e saber que você a traiu da pior forma possível e ela nunca vai saber. Esse é o preço que eu pago todo dia e vou pagar pelo resto da vida. Alguns meses atrás, encontrei por acaso um dos padrinhos do meu casamento na rua. Ficamos conversando sobre a vida, sobre como o tempo passa rápido, sobre família, e então ele disse uma coisa que me pegou desprevenido. Disse que naquele dia do casamento, ele tinha certeza de que eu e Camila não íamos durar um ano. Fiquei chocado e perguntei por quê. Ele riu, meio sem graça, e disse que eu parecia distante, que não parecia realmente presente naquele dia, que ele percebeu que eu passava muito tempo no celular e olhando para o nada. Disse que ficou surpreso quando nos viu ainda juntos, com um filho, aparentemente felizes. Comentou que talvez ele tivesse lido tudo errado, que às vezes as aparências enganam. Eu ri junto e concordei que sim, às vezes as aparências enganam, mas não da forma que ele pensava. Ele não tinha lido nada errado. Ele tinha visto exatamente o que estava acontecendo. Eu não estava presente, eu estava distante. E se as coisas dependessem apenas de mim naquele dia, realmente não teríamos durado. O que me salvou não foi eu ter mudado naquele momento. Foi o karma ter me dado uma lição tão dura que me forçou a mudar depois. Vocês que estão assistindo esse vídeo podem estar se perguntando por que estou contando essa história. Por que expor minha própria podridão dessa forma? A resposta é simples. Porque talvez, só talvez, alguém que está prestes a fazer a mesma burrada que eu fiz possa ouvir isso e parar para pensar. Talvez alguém que está traindo o parceiro agora mesmo, achando que está tudo sob controle, que nunca vai ser pego, que é esperto demais para sofrer consequências, possa ver minha história e perceber que não é assim que funciona. O universo tem uma forma engraçada de equilibrar as coisas. Você pode fugir por um tempo, pode até parecer que vai sair impune, mas o karma sempre encontra um jeito de cobrar a conta. E não estou falando de karma no sentido místico ou espiritual. Estou falando de consequências naturais das nossas ações. Quando você trai alguém, você não está só sendo infiel, você está construindo uma vida baseada em mentiras. E mentiras têm pernas curtas. Uma hora você escorrega, uma hora você confia na pessoa errada. Uma hora a verdade vem à tona. E quando vem, ela traz consigo tudo que você construiu com base nessas mentiras e derruba tudo como um castelo de cartas. E eu tive sorte, se é que posso chamar assim, que a verdade veio à tona antes de machucar Camila diretamente. Ela sofreu as consequências dos meus atos, sim, mas não sofreu a dor específica de saber que foi traída. Isso é uma bênção e uma maldição. Bênção porque ela foi poupada dessa dor. Maldição porque eu tenho que viver sabendo que sou capaz de causar essa dor e ela nunca vai saber. Meu filho tem 3 anos agora. Outro dia ele me perguntou se eu amava a mamãe dele. Respondi que sim, é claro. E ele, com aquela inocência de criança, perguntou se eu sempre amei ela. Fiquei sem palavras por um momento, porque a resposta honesta seria complicada demais para uma criança de 3 anos entender. Sim, eu sempre amei Camila, mas por muito tempo amei de uma forma egoísta, de uma forma que colocava meus desejos acima do bem-estar dela. Aprendi a amar de verdade quando quase perdi tudo. Aprendi que amor não é só um sentimento, é uma escolha que você faz todos os dias de colocar outra pessoa antes de você mesmo. E essa é uma lição que eu espero poder ensinar ao meu filho, sem ter que contar as razões pelas quais aprendi. Olhando para trás agora, percebo que o dia do meu casamento marcou o fim de uma versão de mim e o início forçado de outra. A pessoa que eu era naquele altar
arrogante, egoísta, achando que era intocável, morreu lentamente nos meses seguintes, e a pessoa que sou hoje nasceu das cinzas dessa destruição. Não sou perfeito, longe disso. Ainda tenho falhas, ainda cometo erros. Mas não sou mais capaz de fazer o que fiz naquele dia. Não sou mais capaz de olhar para alguém que me ama e conscientemente trair essa confiança. O preço que paguei foi alto demais. E a dívida que tenho com o universo e com Camila é grande demais para eu arriscar algo assim de novo. Teve uma noite, talvez 6 meses atrás, que acordei no meio da madrugada, depois de um pesadelo. Sonhei que Camila descobria tudo, que via as fotos, que Andréa aparecia na nossa porta e contava tudo para ela na frente do nosso filho. Acordei suando, com um coração acelerado. Olhei para o lado e lá estava ela, dormindo tranquilamente, confiando em mim até nos sonhos dela. E senti uma mistura de amor, culpa, medo e gratidão tão intensa que quase não consegui respirar. Me levantei, fui até o quarto do meu filho, observei ele dormindo no berço dele. E ali, no escuro daquele quarto de criança, fiz uma promessa renovada para mim mesmo. Não importa o que aconteça, não importa quanto tempo passe, eu nunca mais vou colocar essa família em risco. Nunca mais vou ser aquele homem que fui. Algumas pessoas podem estar assistindo essa história e pensando que eu estou sendo muito dramático, que foi só uma traição, que acontece todo dia, que não é o fim do mundo. E vocês estão certos em um sentido. Traição acontece todo dia. Milhares de pessoas traem e são traídas. Mas o que quero que entendam é que não é sobre a traição em si, é sobre quem você se torna quando faz isso. É sobre a pessoa que olha para você no espelho depois. É sobre se você consegue viver com as suas escolhas, ou se elas te destroem por dentro. Para algumas pessoas, trair é fácil. Elas fazem, não sentem remorso, seguem em frente. Essas pessoas são sociopatas ou narcisistas que não têm capacidade de empatia real. Mas para a maioria de nós, pessoas normais com consciência e capacidade de sentir culpa. Trair é carregar um peso que nunca vai embora completamente.